E aí, pessoa? Magnífica 70, série nacional, tá curtindo? No começo desse ano eu fui fazer uma prova e eu descobri que eu sei bastante pouco de cinema nacional. Pelo menos a história mais formal, das datas e personagens dessa história. Porque o cinema nacional, bem como a literatura e a música, sempre esteve muito perto de mim quando eu era pirralho, quando eu era pequeno. A primeira vez que eu entrei no cinema para assistir um filme foi para ver um filme nacional, Os Trapalhões e a Arca de Noé. E além dos filmes dos Trapalhões, depois quando eu cresci, quando eu era adolescente, eu vi muitos filmes lá da boca do lixo, os bons e os ruins. Não tem como não dizer que essa fase do cinema nacional foi importante na história do Brasil. Tem muita gente que começou a gostar de cinema nacional vendo os filmes dessa época. E tem também aquelas pessoas que não assistem filme nacional de jeito nenhum por conta daquela imagem que ficou gravada na cabeça por conta das pornochanchadas. Magnífica 70 tem pelo menos o mérito de trazer esse momento histórico para a atenção da audiência. A série é boa. Veja, eu não disse que ela é ótima, eu disse que ela é boa. Eu esperava que ela fosse bem melhor, mas eu não me surpreenderia se ela fosse bem pior. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo em relação à produção nacional. Mas a série está só começando, então vamos focar só nos primeiros 3 episódios. Eu acho que todo mundo que viu a série, pelo menos todas as pessoas que eu escutei, concordam que a caracterização dos personagens e o cenário tá incrível. Produzir programas de época é um problema. Imagina que tudo que vai aparecer na frente da câmera precisa ser planejado, precisa ser pesquisado, o que se usava na época em termos de decoração, investimenta, os produtos que se consumia na época. Tudo isso tem que ser meticulosamente pesquisado e planejado e composto no quadro do cenário, para daí montar o cenário e aí filmar. Não dá para você simplesmente descolar um bar bacana com uma decoração legal, ir lá, ligar a câmera e começar a filmar. Não que fazer cinema seja ligar a câmera e sair filmando o que aparece na frente, mas fazer coisa de época é tudo muito mais complicado do que filmar normalmente na época contemporânea. Nisso a produção da série está de parabéns, está perfeito o negócio. Mas o que interessa mesmo é a história, certo? Então vamos lá. A história trata de um triângulo amoroso meio bizarro. O Manolo quer a Dora, mas na verdade ele não é que ele queira estar com a Dora, ele quer transar com a Dora. Só que na verdade ele não quer nem transar com a Dora, ele quer fazer sexo com ela para tirar uma zica, para quebrar a maldição da bruxa paraguaia. O Vicente quer a Dora, só que não. O que ele queria na verdade era ter transado com a cunhadinha dele, mas como ele não teve coragem, agora o que ele não consegue mesmo é ficar longe desse pensamento, desse arrependimento / culpa do que aconteceu com a cunhada dele. A Dora quer o Manolo, ou o Vicente, tanto faz, qualquer um. Porque na verdade o que ela quer mesmo é se dar bem. No começo ela queria roubar o dinheiro da produtora, agora ela quer ser artista de cinema. É um triângulo amoroso onde na verdade ninguém quer ficar com outra pessoa. É uma temática bem a vida como ela é, se é que você me entende. Bem típica do cinema daquela época. Então a história gira em torno desses 3 personagens. Eu confesso que eu gostaria de ver mais o Paulo César Pereio. Gostaria que a história dele fosse mais interessante, que ele tivesse mais interferência na história do Vicente e da Isabel. Talvez isso possa acontecer ao longo do restante da temporada. Talvez ele possa inclusive começar a se meter na história da produtora em si. O lance é que esse ator, ele é muito interessante. Eu acho que ele é o cara com mais cara do cinema nacional dessa época. Ele tem um jeito de falar meio engraçado, ele parece ter um defeito na boca, ele fala meio arrastado, ele tem um jeito de andar meio diferente também. Enfim, ele é o tipo do malandrão da época. Seria bem interessante que ele aparecesse mais, justamente porque o personagem que ele faz, ele é totalmente o inverso do tipo de personagem que ele fazia. Imagina um general. Ele era o cara subversivo dos filmes da década de 70. Nada sério como o general que ele faz agora. E aliás, falando de atores da pornochanchada, eu gostaria muito de ver a Nicole Puzzi nessa série. Se o Pereio é o ator homem com mais cara do cinema dessa época, a Nicole Puzzi com certeza é a principal representante das atrizes dessa época. A Joana Fon, por exemplo, eu acho ela muito interessante, eu gosto muito dela. Mas se a Nicole Puzzi fosse a esposa do general, eu acho que ia ficar perfeito. E falando em produção nacional de audiovisual, e falando em pornochanchado, e falando em A Vida Como Ela É, dá pra ver uma certa dose de Nelson Rodrigues nessa história, não dá não? Pelo menos um desejo de se aproximar do universo do cara tem ali. A Vida Como Ela É, que eu tô falando, é uma série de crônicas que o Nelson Rodrigues escreveu e que depois virou série na Globo e coisa e tal. Uma série muito boa, aliás. É uma série que conta umas histórias meio pesadas, assim, pelo menos do ponto de vista da moral e dos bons costumes. Aliás, como toda a obra do Nelson Rodrigues. Acontece que o Nelson Rodrigues, ele conhecia muitas histórias feias do ponto de vista da moral e dos bons costumes. O cara trabalhou na editoria policial de um jornal do Rio de Janeiro durante boa parte da juventude dele. Então, as histórias feias que ele contava, ele já tinha visto
tão feias quanto ou talvez piores na época do jornal, nas histórias que ele cobria, que eram histórias da vida real. O que, aliás, tornava a dramaturgia dele ainda mais impactante, porque uma coisa é você ver uma obra de ficção que conta uma história cabeluda, outra coisa é você ouvir uma história que, apesar de cabeluda, tem um cheirinho ali, tem alguma coisa que te remeta a alguma coisa da vida real, que você possa acreditar que de fato aquelas coisas que acontecem ali poderiam de alguma forma ser verdade, acontecer na sociedade mesmo. Bom, e o que Magnífica 70 tem a ver com essa história? Vários sucessos da Porã Chanchada foram feitos em cima de histórias do Nelson Rodrigues. E na série, a história do Vicente tem muito a ver com o universo rodriguiano. Tem um filme nacional chamado Bonitinha Mas Ordinária, que foi feito em cima de uma peça do Nelson Rodrigues, Bonitinha Mas Ordinária. Assistam esse filme e me digam se a história da cunhadinha do Vicente não é muito igual à história da Lucélia Santos. No filme, a Lucélia Santos faz uma personagem, não lembro o nome da personagem, não vou lembrar agora. Ela faz uma menininha super safadinha, que gosta de provocar as outras pessoas e que acaba sofrendo um estupro coletivo e vira uma mocinha recatada. E o pai dessa mocinha recatada resolve encontrar um marido para ela desencalhar, já que ela tem esse problema na visão dele. Aí o filme vai apresentando algumas versões desse acontecimento, desse estupro, e vai questionando se a mocinha é tão recatada ou não. Porque no começo do filme ela é colocada como uma mocinha recatada. Depois você vai percebendo que ela não é tão assim. Inclusive no filme, numa das versões do estupro que o filme mostra, tem um personagem, que eu não me recordo agora se era o namoradinho dela, se era um parente dela, que aparece numa das versões do estupro como sendo o mandante do negócio. Assim como a história que o Vicente escreveu, que o roteiro que o Vicente escreveu para o filme da Magnífica. Bom, mas eu acho que para a Magnífica 70 se aproximar de verdade no universo do Nelson Rodrigues e das Porãs Chanchadas, ela precisa deixar de ser boazinha. Eu tenho a impressão que a Magnífica 70 é como se fosse um filme de Porã Chanchada que passou pelo raio grumetizador, sabe aquele? A emissora, a HBO, ela é uma emissora que já tem um histórico de deixar algumas coisas mais pesadas aparecer na sua grade. Ela já tem umas séries assim meio polêmicazinhas, do tipo Oz, do tipo True Blood, ou até mesmo Game of Thrones, que já tem umas cenas já mais ousadas. E em termos de deixar a polêmica se criar, eu diria que tem a Magnífica 70 ali embaixo, mais suavezinha. Aí, complicando um pouquinho, tem as séries da HBO assim no meio, e complicando mais ainda tem lá as Porãs Chanchadas. Eu não acho que Magnífica 70 tenha que necessariamente se aproximar das Porãs Chanchadas, mas eu acho que ela tem um espaço para pesar um pouquinho a mão ali. Não precisa ter tanta preocupação assim com a forma de falar as coisas. Bom, mas eu confesso que no final do terceiro episódio eu estava muito mais empolgado com a série do que eu estava no final do primeiro. Eu acho que a série vai continuar confirmando essa expectativa e pode melhorar mais à medida que a história vá avançando, à medida que as tramas vão se complicando. Bom, mas novamente, isso é só a minha opinião. E você, o que você acha? Deixe seus comentários lá embaixo na área de comentários. Se você gostou do vídeo, achou interessante, dá um curtir, que não te custa nada e ajuda pra caramba o canal. Se inscreve aqui no canal do YouTube e dá uma curtidinha lá na página do Facebook, daí lá vão os vídeos, vão as matérias e você fica por dentro do que está acontecendo, dá pra gente conversar melhor nos comentários também. E não esquece de dar uma olhadinha lá no blog do WordPress. Lá, como aqui ainda está começando, não tem muita coisa interessante lá, mas é mais um espaço para a gente conversar sobre o assunto e continuar debatendo sério, que é o que a gente gosta. Então é isso, pessoal. Por hoje foi só. Até mais.